E aí, galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você vai assistir esse vídeo, tá? Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia. Infelizmente, como vocês já sabem, ainda de forma remota, ainda em casa, tá certo? Mas nós vamos continuar estudando a nossa amada e querida disciplina de geografia. Essa disciplina que é muito importante para o entendimento das relações que existem entre os seres humanos e a natureza. Tá certo? Então, quem diz que geografia é ruim está mentindo, porque é maravilhosamente a melhor disciplina que existe de se estudar. Pois bem, então já vai pegando aí tua apostila do módulo 2, seu caderno, seu lápis e borracha, para fazer as anotações necessárias, tá certo? Ao assunto, para nós podermos tirarmos aí nossas dúvidas posteriormente. Qualquer dúvida você também pode deixar aí nos comentários do vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a geomorfologia do Brasil. Você vai encontrar esse assunto no capítulo 1, tá certo? No tópico 2 da apostila 2 de vocês, tá certo? Do módulo 2. É muito importante nós estudarmos a geomorfologia do Brasil, tá certo? Porque nós precisamos conhecer o nosso território e como a geomorfologia do Brasil ela vai interferir em muitos aspectos econômicos, principalmente, no sentido das produções. Certo? Então, você acha que um local que tem uma grande altitude, que é um planalto, ele pode ter um clima diferenciado, não dá para produzir determinada cultura. Então, a gente precisa ter o conhecimento do território brasileiro, e isso é muito importante. Pois bem, na aula anterior, nós estudamos sobre a geologia. Tá? A geologia, que é a ciência que vai estudar aí a origem e a história dos terrenos, ou seja, vai estudar a estrutura de um território, ou seja, do que aquele território vai ser formado, tá? Então nós vimos que o Brasil ele vai ter uma estrutura muito antiga, tá? Onde nós vamos ter os cratons ou escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Algumas bacias sedimentares elas são mais antigas e outras bacias sedimentares elas são mais recentes. Então, a estrutura geológica ela está muito mais ligada ao sentido de qual é o tipo de rocha que está formando aquele terreno. Dependendo do tipo de rocha que está formando aquele terreno, aquele território, nós vamos ter estruturas de relevo, ou seja, formas que a crosta terrestre ela vai ter. Tá? Então, o relevo são as formas que a litosfera ela pode ter. Então, a geomorfologia é formada pela junção de três palavras, tá? Geos, ou geo, que significa terra, morfé, que significa forma, e logos, que significa estudo. Então, geomorfologia vai significar estudo das formas da terra. Então, a geomorfologia vai ser o ramo da geologia que vai estudar justamente as formas do relevo terrestre e como elas foram formadas, ou seja, a sua historicidade. O que é que foi que levou ao surgimento de determinada estrutura de relevo? Por exemplo, nós temos as cordilheiras de montanhas, tá certo? Então, qual foi o fenômeno responsável pelo surgimento daquela cordilheira de montanhas? Então, é muito importante a gente estudar isso. Tá? Então, é a geomorfologia que vai indicar como é que aquele relevo ele surgiu, ok? Com isso, nós precisamos entender que vão existir agentes transformadores. Né? Então, nós já estudamos isso, né? Não sei se vocês lembram, ano passado. Hoje vocês disseram que era muito difícil, que não sei o que, mas é muito fácil. Tá certo? Então, nós vemos, gente, que a nossa crosta,
né, ou nossa litosfera, ela está em constante mudança, em constante transformação. Nós não vivemos em um mundo estático. As coisas elas se modificam, elas se transformam, né? Isso nós podemos ver em nós mesmos, no nosso corpo, no cotidiano, na economia. As séries que vocês vão trocando, né, a cada ano. Era um sexto ano, agora está no sétimo. Então isso são processos de transformação. Então a Terra, isso que a gente pensa que é morto, que é vivo, que é um elemento abiótico, né? Porque é rocha, é relevo, não tem vida, mas ele também vai passar por um processo de transformação. Esse processo de transformação da rocha, ele vai ser feito a partir dos agentes modeladores ou agentes transformadores da crosta terrestre, tá certo? Então, nós vamos ter os agentes que vão atuar na construção da crosta e vamos ter os agentes que vão atuar na modelagem. E isso nós vamos ter dois agentes. Vamos ter os agentes endógenos, ou seja, os agentes internos, onde eles vão ser responsáveis pela construção. Eles começam dentro da Terra e terminam na superfície. Por exemplo, surgimento de uma cordilheira. Ela está surgindo, ela está em construção. Mas para ela surgir aqui na superfície, ela começou onde? Internamente. Então, agente endógeno, tá certo? Foi a movimentação de placas tectônicas convergentes. Elas vão convergir, vão bater uma na outra e vai o que? Levantar lá a crosta. Tá certo? Então, por isso que agente endógeno. Agentes endógenos vão ser todos aqueles que começam no interior da Terra. Pode ser tectonismo, vulcanismo, certo? De placas tectônicas. E quando a gente fala de tectonismo, geralmente vai vir seguido de vulcanismo, que vai ser a ação dos vulcões, tá certo? E vamos ter aqui também fora os agentes exógenos, ou seja, agentes externos, aqueles que atuam na superfície, aqueles que vai ser ligado ao intemperismo, ao quebramento, tá certo? A erosão, desgaste e a deposição. Tá? Então, vão ser aqueles agentes que vão modelar, como vocês podem observar aqui nessa imagem. Né? Foi esculpido justamente pelos agentes exógenos. Tá? Aqui nós vamos ter a ação, a erosão eólica, a ação dos ventos. Tá? Então, nós vamos ter agentes exógenos, o vento, a erosão fluvial, que vai ser feito pela água dos rios, erosão marinha pela água dos oceanos e dos mares, erosão pluvial pela água das chuvas, erosão glacial, e daí por diante. Então nós vamos ter essas várias formas de relevo. Lembrando que essas formas de relevo nós vamos estar sempre ligados às estruturas geológicas, ou seja, determinado tipo de relevo vai ser ligado a um tipo de rocha, como por exemplo os planaltos. Os planaltos eles podem ser feitos de rocha sedimentar, onde nós vamos dizer que tem bacia sedimentar, ou pode ser feito também de rochas cristalinas, né, onde vai fazer parte dos crátons, onde vai fazer parte aí do escudo cristalino brasileiro. E veja só como isso é interessante, né? E cada tipo desse tipo de relevo, ele vai ser responsável por permitir, por exemplo, um tipo de cultivo, vai ser responsável pela interferência no clima. Vejam só como está tudo interligado, como nós estamos sempre em transformação e tudo está interligado e indiretamente está influenciando também na nossa vida, gente. A partir daí, nós vamos ter a classificação do relevo brasileiro. Quando eu me refiro à classificação, eu quero dizer as principais formas de relevo que vão existir no território do Brasil. Tá certo? Então, vou classificar. Quais são os tipos de relevo? Né? Qual é a forma que é mais encontrada aqui no território? Pois bem,
Nós vamos ter isso estudado há muito tempo, tá? Nós vamos ter as 3 principais classificações, eu vou apresentar hoje aqui para vocês. E a primeira delas foi feita pelo geógrafo e geólogo Haroldo de Azevedo, lá em 1940. Onde ele vai levar em consideração as cotas altimétricas, ou seja, ele vai levar em consideração a altitude do relevo, tá? Para poder dizer aí qual é o tipo daquele relevo, qual é o tipo daquela forma. A gente sabe que vai existir vários tipos de forma de relevo, com nomenclaturas diferentes, tá? Então, com isso, a gente vai dizer que aquele relevo tem aquele nome, seguindo algumas características. Haroldo de Azevedo ele vai utilizar as cotas altimétricas, ou seja, a altitude daquele relevo. Ele vai dividir o relevo brasileiro em 2 formas. Ele vai dizer ou é planalto ou é planície. Tá? Então, quando ele se refere a planalto, ele vai dizer que são terrenos elevados, tá certo? Uma elevação do terreno que ela vai 200 metros até 1000 metros de altitude, tá certo? Então, a partir de 200 metros de altitude, ele já vai dizer que é um planalto. E vai classificar outra parte do território brasileiro como planície, que vão ser aquelas áreas, superfícies mais planas ou pouco onduladas, onde vão ter uma altitude inferior a 200 metros de altitude. Por exemplo, a gente está aqui, Alto do Pascoal, Santa Terezinha, vários altos que existem aqui no Recife, por exemplo. Nenhum deles vão chegar a 200 metros de altitude, tá certo? Todos eles vão chegar a menos de 200 metros, e isso vai ser considerado uma planície, porque a planície não significa que é totalmente reto, entendeu? Ela vai ter algumas deformidades, ok? Então, com isso, ele vai dizer o seguinte: nós vamos ter 8 unidades de estrutura de relevo, onde 4 delas serão planaltos, onde vai corresponder a 59% do território, e 4 planícies, que vai corresponder a 41% do território, tá certo? Formando aí os 100. Nós temos aí o mapa que foi elaborado por Haroldo de Azevedo, onde ele vai conter as 8 unidades de relevo, tá? Como eu já tinha falado anteriormente, nós vamos ter 4 planícies e 4 planaltos, tá? Como vocês podem observar aqui, em verde nós vamos ter as planícies, nós vamos ter aqui a planície amazônica, nós vamos ter a planície costeira, a planície do Pantanal e outra planície costeira aqui, tá certo? Que vai ficar mais ao sul do Brasil. Nós vamos ter aqui o Planalto das Guianas, nós vamos ter o Planalto Central, Planalto Atlântico e o Planalto Meridional. Lembrando que dentre esses planaltos que tem uma maior altitude, né, o Planalto das Guianas, que fica aqui, né, entre a região norte do Brasil e entre a fronteira do Brasil, nós vamos ter a parte mais alta, tá, do Brasil. Nós vamos ter aqui uma altitude de 2.980 metros de altura, tá? Aí, como eu tinha falado sobre as cotas altimétricas, né, a altitude do relevo. Nós vamos ter aqui, ó, planícies, né, vai corresponder a que vão de 0 até quase 200 metros de altitude. Nós vamos ter 41%, né, do relevo, como vocês podem observar. As terras altas, que são os planaltos com uma grande estrutura de relevo, né, correspondendo a 58%. E nós vamos ter as áreas culminantes, ou seja, aquelas áreas mais altas que passam de 1.800 metros de altitude, né, onde nós vamos ter lá no norte do Brasil, chegando até 2.980 metros de altitude. Então isso é muita coisa. Outra classificação do relevo brasileiro vai ser proposta por Aziz Absaber. Inclusive, Aziz Absaber, ele, apesar de ter o nome estrangeiro, ele é brasileiro, tá, pessoal?
Ele é considerado o pai da geografia física. Ele fez muitos estudos relacionados ao relevo, ao clima, tá? E até hoje ele continua estudando porque ele está vivo, bem velhinho, mas está vivo, tá certo? E é bem atuante. Então ele desenvolveu muito bem aí a geografia física, que vai estudar as características, né, do Brasil, como nós estamos estudando agora. Ele também vai dividir o relevo brasileiro em dois tipos de estruturas de relevo, duas formas, tá certo? Ele também vai levar em consideração que vão existir os planaltos e as planícies. Contudo, ele vai utilizar critérios diferentes, tá? Onde ele vai levar em consideração os domínios morfoclimáticos do Brasil. Quando eu me refiro a domínios morfoclimáticos, eu estou me referindo à ação do clima sobre as estruturas do relevo. Lembra lá dos agentes exógenos, onde nós vamos ter a ação da chuva, do vento, da água dos oceanos, da água dos rios, certo? Do próprio sol, inclusive, né? A temperatura, no caso. Então, tudo isso ele diz que vai culminar e vai gerar transformações no relevo brasileiro. Certo? Então, levando em consideração todas essas características, ele deu uma outra definição para o que são planícies e o que são planaltos, né? Quanto Harold, ele vai dizer que vai levar em consideração a altimetria, ele vai levar em consideração, né, a ação do clima. Ele já vai dar outra definição, onde vai dizer que o planalto são áreas onde o processo de erosão supera os de deposição. O que é isso? A ação do intemperismo, né, do quebramento e do desgaste da rocha, que vai ser a erosão, vai ser muito maior. Tá? Então ele vai ser quebrado e vai gerar um resíduo. Esse resíduo nós vamos chamar de sedimento e vai ser deslocado para algum local. Okay? Então, áreas que o processo de erosão superam de sedimentação. Ao contrário dos planaltos, as planícies já vai dizer o contrário, que vai ser o seguinte: áreas onde o processo de sedimentação, ou seja, o de receber esses sedimentos, onde vai ficar guardado esse resto de rocha, vão superar o de erosão, independente aí das cotas altimétricas. Okay? Onde ele vai dividir o Brasil em 10 compartimentos de relevo, ou seja, 10 grandes estruturas de relevo. Onde nós vamos ter 7 planaltos, certo? Onde vão corresponder a 75% do território brasileiro, e vamos ter 3 planícies que vão corresponder a 25% do restante do território brasileiro, como vocês podem observar nesse mapa, tá? Então, nós vamos ter, né, muda algumas coisas, tá? Onde ele vai destrinchar melhor, né, os planaltos que existem, como por exemplo, vai continuar o Planalto das Guianas, nós vamos ter o Planalto brasileiro, né, o Grande Planalto, mas ele vai ser subdividido em Planalto Central, Planalto do Maranhão, Piauí, vamos ter o Planalto Nordestino, onde vai ser encontrado justamente o Planalto da Borborema, que nós conhecemos aqui, né, no Nordeste, ou chamamos de Serra das Jussas, inclusive. Nós vamos ter as serras e planaltos do leste e sudeste, planalto meridional, e vamos ter aí as planícies, né? Vejam só, vão continuar tendo a planície amazônica, a planície costeiras e as terras baixas, tá? E a planície do Pantanal, por isso que vai ser alagado aí essa região. Pois bem, depois nós vamos ter um dos maiores geólogos, né, e geomorfologistas do Brasil, Jurandir Rossi. Onde Jurandir Rossi ele vai aí classificar mais uma vez o território brasileiro. Pois bem, na classificação dos dois anteriores que eu já apresentei para vocês, não existiam muitas tecnologias, certo? Para fazer uma classificação melhor, mais detalhada do território brasileiro, tá? Mas Jurandir Rossi ele vai classificar
o território brasileiro, novamente, mas ele vai tomar como base aí os estudos de Aziz Abissab. Vejam só, que é muito importante. Ele pegou um trabalho já preexistente, né, de Aziz Abissab, claro que com autorização dele, e fez aí algumas modificações a partir de análises e imagens de satélites, tá certo? A imagem de radar, onde isso nós vamos chamar de sensoriamento remoto, onde existiu aqui no Brasil um projeto chamado Radan Brasil, que teve como objetivo conhecer melhor o território. Então ele fez uma melhor, né, uma melhor classificação do território brasileiro. Certo? Então, aí ele vai dizer que, além das duas grandes estruturas que nós já conhecemos como planaltos e planícies, ele vai encontrar mais um compartimento de relevo, que vai ser as depressões. Então, ele vai dizer que nós temos três principais estruturas de relevo: as depressões, os planaltos e as planícies. Quando eu me refiro de depressão, não é doença de cabeça, tá? Vai ser uma característica lá do relevo, onde ele vai dizer o seguinte: depressão vai ser áreas quase aplanadas, né, quase retas, onde ele vai dizer que vão ser áreas rebaixadas e ao seu entorno ele vai ser circundado por áreas elevadas, ou seja, nós temos duas grandes elevações, como por exemplo um planalto e outro planalto, e tudo aquilo que está no meio vai ser considerado uma depressão, porque um vai ser uma área mais rebaixada. Então, relevo aplanado, rebaixado em relação ao seu entorno, neles predominam os processos erosivos, tá certo? E são circundados pelos planaltos, ou seja, áreas rebaixadas e ao seu entorno vai ter grandes elevações. Os planaltos, ele vai dizer que vão ser caracterizados pelos relevos residuais, né? Vão ser estruturas rochosas muito antigas, onde ele vai continuar dizendo que os processos de erosão eles são muito mais fortes, tá? Do que os processos de sedimentação, e as planícies eles vão dizer que vão ser justamente os locais onde nós encontramos aí as bacias sedimentares, certo? Que vão ser formadas lá no período quaternário, tá? No período quaternário que fica na era do Cenozoico, ok? Então nós vamos ter esses três principais compartimentos de relevo. Vocês podem observar. Além disso, ele vai fazer um estudo muito melhor. Vejam só que já tem uma riqueza de detalhes, onde ele vai dizer o seguinte: nós vamos ter 28 compartimentos de relevo, 28 principais estruturas de relevo, onde a gente vai ter uma subdivisão da seguinte forma: 11 planaltos, 11 depressões e 8 planícies. Então vejam só a riqueza de detalhe que Jurandir Roys ele traz para a gente, tá certo? E isso é muito importante. Inclusive eu tenho aqui um livro que foi feito por ele, né? Dentro da geografia a gente estuda bastante. Ele se chama Geomorfologia, Ambiente e Planejamento. Ele foi feito aí justamente por Jurandir Roys. Então vejam só que ele é o pai, também considerado o pai da geomorfologia do Brasil, certo? Então nós temos aqui, ó, como vocês podem observar, o perfil, né? Como é que se comporta a estrutura do relevo. Vejam só, lá na Amazônia nós vamos ter os planaltos residuais lá no norte, depois nós vamos ter a depressão, né? Considerada planície, tá? Até chegar em um planalto novamente. Já no Nordeste nós vamos ter o que? A depressão, uma planície, tá? Nós vamos ter aqui a Chapada, depois uma depressão sertaneja e novamente o planalto da Borborema. E nós vamos ter o perfil leste-oeste, que já vai ser muito mais com grandes estruturas, né, de relevo. Como vocês podem ver, nós vamos ter uma planície, tá? Depois nós vamos ter entrando lá para os planaltos e as chapadas, nós vamos ter a depressão do Rio São Francisco, depois temos os planaltos novamente, até chegar lá na planície a do Atlântico, tá? Planícies, né, litorâneas, como vocês podem observar aqui no Nordeste também, tá? Então isso é muito interessante, lindo de estudar, gente.
E nós vamos ter várias outras estruturas, né, de relevo que precisam ser estudadas, caracterizadas também. Tá? Nós vamos ter as escarpas. Pense em escarpa no declive, como se fosse uma barreira bem inclinada, bem alta, que vai ficar nas bordas dos planaltos, tá certo? Então ela vai ser gerada aí, geralmente por movimentos tectônicos antigos, né? Já que a gente não tem, então é formado anteriormente. As escarpas, elas podem ser formadas por falha, rebaixamento de um terreno e daí por diante. E elas são muito erodidas. Nós vamos ter as chapadas. As chapadas é um tipo do planalto, uma elevação no território, contudo em cima ela vai ser o que? Reto, vai ser aplanado. Por isso que a gente vai ter várias chapadas aqui. Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina, por exemplo, é um planalto, tá? Só que vão ser grandes elevações, onde lá o seu topo ele é aplanado, ele é reto, não tem muitas ondulações, tá certo? Também conhecido como planalto tabular, tá? Então, planalto, gente, é interessante a gente falar, porque o planalto ele pode ter várias formas. Então, planalto são grandes elevações, né? Grandes elevações no território onde a sua superfície vai ser ligeiramente aplanada, vai ser plana em cima. Só que dentro dela ainda vão ter algumas estruturas de relevo, né? Então, a gente vai ter, uma delas vai ser a chapada, que é totalmente... Nós vamos ter também os mares de morros. Os mares de morros vão ser terrenos onde eles vão ter pequenas elevações, onde vão ser aquelas colinas, né? Uma colina seguida da outra. Nós vamos ter também as serras. A serra, gente, ele é muito... É um termo generalizado, né? Ele não tem uma definição rígida, tá? Mas eles também vão ser grandes elevações no território, tá certo? Grandes elevações da litosfera, onde ele vai ter vários conjuntos de forma, né? Pode ser um pico, pode ser ondulado, tá? Pode ser vários picos, né, ondulados. Vamos ter também os Iselbergs. E o Iselberg, gente, é uma palavra alemã. Iselberg, um resquício, tá? Por isso que vai ter esse nome de ilha, de rocha ou ilha montanha, tá? Onde ele vai ser um resíduo, ele vai ser o resto que sobrou de uma elevação. Pensa lá, eu tinha lá um território e eu observando ele é tudo plano. É uma planície, não vai ter nada, né, elevado. Mas dentro daquela planície eu encontro lá como se fosse uma ilha, um resquício, uma elevação, né, uma serra. Então aquilo é chamado de Iselberg, onde ele vai ser uma área elevada e tudo que está no seu entorno vai ser bastante rebaixado, vai ser plano. Nós encontramos isso aqui muito no semiárido brasileiro, tá? Muito no Nordeste. Quem viajar um dia, sair daqui e for para Petrolina, vai encontrar muito Iselberg. Então, pessoal, nós também precisamos estudar o relevo, né, submarino, tá? Então, o relevo submarino ele vai ser aquele que está submerso, ou seja, aquele que está debaixo da água, tá? Então, nós vamos ter aqui a plataforma, né? Nós vamos chamar isso de plataforma continental. Vejam só que tudo isso daqui é a mesma placa tectônica, tá? Tudo a mesma placa tectônica. Então, nós vamos ter aqui o continente, como vocês podem observar, que vai ser a terra imersa, né, está fora da água. Aí nós vamos ter a continuidade desse continente na plataforma continental, tá, onde ele vai ter basicamente 200 metros de profundidade, né, vai ser uma área plana, como se fosse uma planície dentro do oceano. Depois nós vamos ter a talude, onde vai ser uma área de transição, a área de transição entre a plataforma continental e a parte mais funda do oceano, tá? Então nós vamos ter como se fosse uma barreira até chegar aí na bacia oceânica. A bacia oceânica vai ser como se fosse as depressões, né? Tá entre duas grandes elevações, então ela é bem extensa, bastante profunda. Nós vamos ter a dorsal oceânica, que vão ser as cordilheiras, né? Vai ser as cadeias de montanhas dentro do oceano. E vamos ter as fossas, a fossa marinha ou abissal, onde vai ser aquela parte abrupta, uma parte bem profunda dentro do oceano, tá certo? Onde nós vamos chamar vamos ter uma grande declividade, né?
entrando assim bem fundo do oceano mesmo. Então vejam só, é importante também nós sabemos que tem vários outros tipos de relevo, como crestas, tá? As depressões vão ser caracterizadas de duas formas, vão ter as depressões absolutas, que vão ser bem profundas, né? Dentro de duas grandes elevações que estão abaixo do nível do oceano, mas é nas terras emersas, tá, pessoal? E vamos ter também aí as depressões medianas, né? Que elas ficam acima do nível do mar. Tá? Então é isso, abraços geográficos e fofinhos, até a próxima. Estudem, façam as atividades. Tchau!